Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula da nossa jornada Impulso Comunicação com Estratégia. E hoje a gente vai falar sobre análise de cenário. Como a gente entender aí o que está acontecendo nesse mundo tão complexo que pode nos ajudar, ou são ações, né? Ou são coisas que a gente precisa ter sob controle para mitigar possíveis problemas, né? Encontrar aí soluções para possíveis desafios que a nossa organização possa encontrar. Então, essa é uma aula que faz parte ali das 3 aulas de gestão e tenho certeza que vai ser bem importante para vocês entenderem aí o cenário que a organização de vocês está inserindo. Vamos começar, então, a nossa aula, né? O nosso convidado especial é o Jaime Tesa. Ele é consultor especializado em gestão estratégica e sucessão familiar e possui mais de 20 mil horas de experiência ajudando empresários a maximizar o seu papel. Ele é sócio da Treve, Sucessão Familiar, e da Agência 28 de Marketing Digital. Ele também é diretor executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Medianeira, no Paraná, e eu sei que ele é voluntário em diversas organizações sociais, inclusive tem vários cases de sucesso aí com organizações, e eu tenho certeza que ele vai contar um pouquinho da experiência dele nessa super aula sobre análise de cenário. Então, bem-vindo, Jaime, à nossa aula. Bom dia, Elaine. Bom dia a você que está nos assistindo aí, está vendo essa aula. É um prazer muito grande estar aqui, poder conversar e compartilhar um pouco do que eu tenho vivido ultimamente e, quem sabe, poder ajudar cada um que está assistindo aí a se enxergar melhor como voluntário, como dirigente e melhorar cada dia a sua entidade, melhorar a sua vida e principalmente melhorar a condição das pessoas que cada um de vocês aí atende no dia a dia, que de fato esse deve ser o propósito de vocês aí. Legal. E aí, né, vendo o seu histórico aqui no seu currículo, a gente viu ali mais de 20 mil horas, né, de ajuda, de conselho, né, dessa assessoria que você já entregou aí para organizações sociais e para empresários. Com certeza a sua experiência é muito grande nessa área de gestão estratégica. E para começar a aquecer os motores, aí queria entender, assim, existe diferença de uma análise de cenário quando a gente fala de primeiro setor, segundo setor e para o terceiro setor, para as organizações sociais? A gente considera a mesma coisa para todo mundo ou temos que ver coisas diferentes para cada um deles? Legal, é uma boa pergunta, Elaine. E quando eu ouço falar e quando eu escrevi isso aí de 20 mil horas, parece que como é piloto de avião, né? Piloto de avião tem que ter no mínimo lá 10, 15, 20 mil horas de voo para poder assumir a cabine, né? E eu tenho tido essa experiência aí, geralmente com empresas que precisam de lucro, então empresas da economia normal, formal e do dia a dia, e também com muitas entidades que não têm fins lucrativos, que é o caso de que nós estamos conversando agora com vocês. O que muda preferencialmente? Muda essa questão de ter lucro e sem fins lucrativos, porque de fato todas são empresas, todas têm CNPJ, e é lógico, cada uma no seu ambiente. Então, uma empresa que está aqui visando lucro, ela precisa analisar o seu ambiente de uma outra maneira. Sem fins lucrativos, não vai ter o lucro, porém, as duas, se tiverem prejuízo, elas vão ter problemas, elas vão deixar de existir. E aí, as organizações do terceiro setor, elas não visam lucro, porém, precisa ter recurso para se manter. E aí, o recurso vem do mesmo lugar de onde vem para uma empresa que está precisando de lucro. Ela vem da sociedade, e que numa empresa normal, aí, vamos usar o termo, ela vai buscar nos seus clientes. Então, a primeira dica é assim: quem são os clientes da sua entidade, da sua organização? Porque é de lá que vai vir os recursos, né? Então, precisa analisar muito bem esse ambiente, esse cenário. Então, objetivamente, a sua pergunta é assim: a entidade do terceiro setor não visa lucro. A empresa normal visa lucro. Agora, as duas precisam ter recurso para não dar prejuízo, senão as duas deixam de existir. E aí também, você citou aí que eu trabalho com sucessão familiar, e eu vejo também que nas organizações do terceiro setor,
um cenário que precisa ser muito bem analisado é a continuidade. Então, são muitos voluntários, porém, alguém precisa dirigir a empresa, precisa ser o presidente, ser o tesoureiro. Então, como fazer essa continuidade aí para que as pessoas alcancem e sempre tem alguém preparado ou disposto a assumir e continuar esse trabalho. E você sabe, Jaime, que uma das coisas que a gente sente muito no terceiro setor é que as pessoas ficam por muito tempo, né? A gente fez uma pesquisa recentemente sobre o perfil das organizações sociais e a porcentagem de pessoas que estão há mais de 10 anos trabalhando no terceiro setor é muito grande. Então, a gente vê, né, esse propósito, e é justamente assim que nasce uma organização social. Normalmente são pessoas de bem, de bom coração, que viram uma necessidade ali, querem fazer algo, então são essas pessoas que acabam ficando como a cara da organização e não conseguem passar o bastão para frente, né? Então, esse trabalho de sucessão também, ele é muito importante, e foi muito legal você ter colocado isso, porque é uma dor, né? Eu acho que essa, inclusive, pode ser uma das coisas a serem analisadas na nossa análise de cenário, né? Essa sucessão de presidente, de coordenador, de quem deu, né, quem começou realmente essa organização social, né? Isso é tão importante que quem está assistindo deve saber do que eu vou falar agora. Normalmente, uma entidade nasce de um problema que aquela pessoa teve. Então, vamos imaginar, eu atuei por algum tempo aqui, continuo sendo sócio de uma associação de portadores de Parkinson. Eu, graças a Deus, não tenho essa doença, vamos usar o termo aqui, mas a maioria que estava lá, quem criou porque ele era portador dessa doença. Então, ele que começou tudo e aí, pela liderança dele, conseguiu reunir várias pessoas. Então, ela nasce normalmente do problema de alguém ali da entidade. E aí, por que as pessoas ficam? Porque elas continuam com o problema. Normalmente, essas entidades que estão atendendo são problemas que vão até o fim da vida. E aí é o grande desafio mesmo. Como conseguir mais pessoas, mais voluntários, e não só voluntários para trabalhar no dia a dia. Essa questão da direção da entidade é muito importante. E aí, o que é comum, já usando a sua primeira pergunta, o que é comum numa empresa e numa entidade do terceiro setor? Existem duas funções básicas que as pessoas precisam entender. A primeira delas é o trabalho do dia a dia, é fazer aquilo funcionar, é a operação, é o trabalho. E a segunda é a direção, são as lideranças, que são trabalhos totalmente diferentes. As funções são diferentes. E é lógico que no dia a dia eles se confundem. Então, alguém que é o presidente, é o tesoureiro, também trabalha no dia a dia. Isso não tem nada de errado. Nas empresas também é assim. Agora, o que é preciso entender? Que papel eu preciso exercer quando eu sou dirigente, que eu sou lá o presidente, ou da diretoria, e que papel eu preciso exercer quando eu sou voluntário trabalhando no dia a dia. Às vezes até com carteira assinada, recebendo salário. Então, essa distinção de papéis que é algo que precisa ser muito bem analisado. E eu diria assim, é o primeiro cenário a ser analisado. Porque é dali que nasce essa questão que você comentou de como as pessoas vão continuar. Então, eu estou lá na associação como um associado, como um dirigente. Não estou no dia a dia. Eu tenho algumas responsabilidades. E tem pessoas que estão ali na diretoria que trabalham no dia a dia lá. Tem pessoas que só trabalham e não estão na diretoria. Então, analisar esse cenário é muito importante. É entender as funções. Aí eu estou lá como voluntário, mas que função eu preciso desempenhar? E quanto mais claro isso for, melhor no dia a dia, para a entidade e para as próprias pessoas quererem se envolver mais também. Show de bola. Então, já aquecemos um pouquinho aqui as discussões que a gente vai ter. E agora, a aula é sua. Se a hora que você quiser que eu projete aqui a sua apresentação, só me pedir. Mas vou deixar você em evidência agora na telinha para ir tocando a aula com os nossos participantes, ok? Legal, legal. Obrigado. Muito bem. Não vamos dizer que isso é uma aula, é uma conversa. Eu estou aqui trocando ideias com vocês, porque eu tenho algumas experiências do dia a dia e eu quero comentar com vocês, compartilhar com vocês isso para quê? Para que cada um possa
entender aquilo que vai ser aplicado na sua entidade e aquilo que não. Não tem uma receita certa de como fazer. E quando a gente fala de cenário, tem um pensador estratégico aí que faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade, chamado Peter Drucker. Quem é da área da administração vai lembrar dele, ele tem muitos livros e ele sempre foi um pensador, é um dos nossos gurus aí da gestão da administração. E sempre quando ele era perguntado pelos empresários, pelas pessoas, Peter, é possível prever o futuro? E o Peter, que gostava muito de história, analisava muito os livros de história, ele dizia assim que prever o futuro não tem como. Como é que a gente constrói o futuro? Analisando como foi o nosso passado e aí pegando algumas pistas que podem nos levar a um futuro desejado, a um futuro construído. Estou dizendo isso por quê? Para que você pense em cenário, essa é um bom começo de análise. A sua entidade aí, que passado ela já tem, o que ela já realizou, quantos atendimentos ela fez, para quem ela atendeu, quanto ela faturou. Então, é olhar um pouco para o passado, ver o que foi necessário para chegar até aqui e pegar algumas pistas daqui para frente. E é lógico que analisar o cenário também agora, eu tenho que olhar o meu ambiente. Então, eu olhei para o passado, é o controlado, que já existiu. Não tem como mudar. Ele já existiu e está lá, é só eu fazer uma análise. Agora, para frente, é algo que não existe ainda. Então, eu tenho que olhar essas pistas. As pistas aonde? No meu ambiente interno, dentro da minha organização, o que está acontecendo, e o ambiente externo. Então, logo em seguida, aqui mais no final, eu vou apresentar uma ferramenta aí que você pode utilizar para olhar essas pistas, tá? Esse ambiente interno e ambiente externo. Então, essa é a questão do cenário, né? Eu trabalhei muito tempo em empresa privada como funcionário e por um tempo eu saí desse trabalho de carteira assinada e resolvi empreender. E aí, a primeira empresa ou a primeira entidade que me acolheu foi uma associação, que eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui, de você que está nos assistindo, também é uma associação, é uma entidade do terceiro setor, geralmente é uma associação, e sem fins lucrativos. Então, era uma associação de empresários, que existem na maioria dos municípios do Brasil, associação comercial, que se falava antigamente. E ali eu entendi, então, como é que é o associativismo, que as pessoas se unem em função de uma causa, de um propósito, para criar algo, para resolver problemas para aquela classe, para aquele grupo de pessoas. Então, também voltando para o cenário, né? Quem é o seu público-alvo? Quem você atende hoje? Eu comentei que eu atuei por um tempo numa associação de portadores do mal de Parkinson. Então, a maioria deles desenvolveu essa doença. Eu atuei também por um tempo e dou minhas consultorias lá, numa associação de surdos aqui na minha cidade. Então, a grande maioria também são surdos. E aí, também é importante entender no cenário quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo, para quem que eu trabalho. E eu sempre faço minhas perguntas para as entidades, e essa serve para você também, é que não dá para reduzir a um público específico. Então eu vou atender só o surdo. Nós precisamos entender quem faz parte dessa comunidade aí dos surdos, ou no caso aqui dos parkinsonianos. Então nós podemos ter ali o portador, que é quem tem a deficiência, mas nós temos a família dele, então nós temos os pais, nós temos os filhos, nós temos geralmente onde ele trabalha, então a empresa onde ele trabalha faz parte dessa comunidade, nós temos a comunidade em geral. Então, também para falar de cenário, é importante você entender qual é o público que você atende. Para quem que você está gerando resultado, gerando valor? É só para o portador, é para a família, é para a comunidade, é para um bairro especificamente, tá? Então,
E aí eu já quero conectar com a primeira aula que você deve ter assistido, que fala lá de planejamento estratégico. Quando eu olho para o meu cliente, para o meu público, eu preciso definir também na minha entidade o meu propósito. Então, para que eu existo? Eu imagino que lá na aula de planejamento foi dito lá para você pensar na sua missão, na sua visão, nos seus valores, que é o que? É entender quem eu sou, para onde eu vou e como é que as pessoas precisam se comportar aqui na entidade, que nada mais é que a missão, visão e os valores. Aí, bem definido isso, ajuda cada um de vocês a tomar as melhores decisões para olhar para esse cenário futuro. Então, voltando, né? Olhar para o passado, saber o que nós já criamos, que resultado tivemos, quem nós atendemos, quantas pessoas nós atendemos, e olhar para o futuro é o quê? Bom, quem nós somos, ou seja, a gente existe para quê? Para atender quem? Para gerar valor para quem? Nós queremos chegar onde num determinado período, que é a nossa visão, os valores, os comportamentos de quem vai participar da nossa entidade, que daí também já ajuda na sucessão, né? Então, que comportamentos a gente espera das pessoas aqui? É só ser voluntário? É trabalhar de qualquer jeito? Ou a pessoa tem que ter algumas atitudes, né? De, sei lá, de honestidade. Eu lembro que numa entidade que a gente criou, planejamento estratégico, que eu ajudei, surgiu uma palavra muito legal lá, que é o altruísmo. Então, é um pouco mais do que ser voluntário. Então, isso é bom as pessoas definirem e todo mundo entender como que precisa se comportar lá dentro. Então, análise de cenário tem muito a ver com isso. Passado, o que eu já fiz, olhar para o futuro, algumas pistas, definir quem eu sou, aonde eu quero chegar, como as pessoas precisam se comportar, fazer essa análise aí do meu público. Então, fazer toda essa parada aí, até legal escrever isso, né? Em reuniões da diretoria, dos associados, começar a escrever isso para a gente não perder, não ficar só falando e perder as palavras ao vento. Tá? Bom, então o cenário tem a ver com isso, né? Eu quero dar um outro exemplo aqui que eu sempre que posso eu falo desse exemplo, ele é muito, muito legal, ele é muito ilustrativo, ele mostra como as coisas acontecem. E aí, geralmente, a comunidade, quem está fora de uma entidade, ela só vê as coisas acontecendo e, geralmente, ela diz assim, aquela entidade está indo bem, aquela outra não está indo tão bem. Só que no dia a dia, às vezes, as pessoas não sabem o que acontece. Então, eu gosto de sempre dar esse exemplo porque ele ilustra bem. E imagino que todos vocês aí já ouviram falar ou conhecem da Zilda Arnes, que ela criou a Pastoral da Criança, que é um grande projeto, talvez o maior projeto brasileiro aí que está espalhado no mundo aí para mais de 20 países. O que a Zilda fez quando ela imaginou, ela criou esse movimento aí da Pastoral da Criança? E isso é importante para você, dirigente da entidade. Ela partiu de números. Então, que números ela partiu? E isso era um dado oficial, isso são dados oficiais. 40 anos atrás, quando ela criou a Pastoral da Criança, a cada 1000 nascimentos, né, cada 1000 crianças que nasciam, 82 morriam prematuramente. Então, era um número, 82 por 1000. E a partir desse número, ela começou a criar ações. Como é que nós fazemos, então, para diminuir essa mortalidade? Dá para fazer muita coisa, muita coisa. O que a Zilda Arnes criou? E até porque ela precisava de muita gente para poder trabalhar nisso, porque é no Brasil inteiro. Então, ela usou, e a gente fala assim, ela usou alguns símbolos e que as pessoas entendiam claramente como deveriam se comportar. Ela criou o soro fisiológico, que a maioria também deve saber o que é, né? Então, os voluntários que queriam trabalhar, não precisava ter
muito conhecimento de medicina. Era ter vontade, voluntário. Vai lá na casa e mostra para a mãe lá como é que faz o soro fisiológico. E vai dando para as crianças. Tá, mas e daí, Zil? O que a gente faz? Então, você vai lá e começa a pesar as crianças. E aí, quando pesa, vem um outro número. Bom, então eu fui lá, visitei a família, visitei a criança e pesei e medi a criança. E daí? Não, daí você volta lá daqui uma semana, daqui um mês, e vai fazendo o sorinho e vai pesando. Então, ou seja, ela trabalhou com números e conseguiu trazer muitos voluntários que não precisavam ter muito conhecimento técnico. E com isso ela conseguiu, ao longo do tempo, mais de 260 mil voluntários. Atende mais de 1.200.000 famílias em 20 países do mundo. É assim, simples. Tudo começa no simples. Então, de novo, voltando ao cenário, né? Ela partiu de números. Então, imagina na sua entidade, né? Você atende um certo público aí. Mas que público é esse, né? Nós conseguimos aqui, quando fizemos o planejamento da Associação de Parkinson, descobrir que 1% da população é suscetível a desenvolver a doença de Parkinson. Bom, você parte de um número. A nossa cidade, aqui onde eu moro, tem 50, 60 mil habitantes. Então, 1% quer dizer que são 600 pessoas, que talvez já tenham desenvolvido a doença e não sabem, ou nem sabem que tem a doença. Então, nós partimos de um número. Bom, quem que nós vamos atender? É um público de 1%, porque existe uma estatística mundial, né? Para quê? Para que a gente não se perca em achar que tem que atender todo mundo, que são todas as pessoas da cidade. É bom que você, na sua entidade, também pare e pense nisso, né? Bom, qual é o nosso público, né? Quanto que nós temos que atender? E aí isso é legal para definir o seu universo de quantas pessoas você vai atender, né? Então, reforçando esse exemplo da Zilda Arnes, ele é importante porque ela partiu de números para entender cenários. Então, ela partiu do número passado, que era lá 82 mortos, né, recém-nascidos, e para projetar o futuro. Então, é um grande exemplo de uma grande brasileira aí que nos ajudou muito. Se você me permite uma colocação, quando você falava isso, a gente recebe aqui muitas organizações, né, com dificuldade em escrever editais, em ter sucesso, né, em escrever projetos para editar, que é patrocínios. E uma das coisas que a gente sempre reforça com as organizações é justamente essa questão dos números, né? Quando a gente vai submeter a um edital, a um projeto, né, um projeto para uma grande empresa, o que o patrocinador precisa saber? Né? Qual é a realidade do cenário atual que vocês estão, e eu acho que isso vem muito a carar com o que você está dizendo, e o que vocês vão fazer para mudar essa realidade, né? Então, o que esse patrocinador, o que esse empresário pode ajudar vocês a mudar, né? Ajudar a mudar essa realidade que vocês estão inseridos. Então, essa dica, né, de você saber qual é a realidade, quais são os números que envolvem a sua causa, é fundamental, tanto para vocês pensarem no planejamento estratégico, nas ações que vocês vão desenvolver dentro da organização, quanto para ter sucesso na obtenção de captação de recursos. E eu ouso dizer também para fazer análise da viabilidade de se continuar fazendo um projeto, de se mudar a área de atuação, porque pode ser que quando a organização começou, era um cenário. E aí, hoje, depois da atuação da organização, esse cenário mudou e que vocês, quem sabe, tenham que mudar o foco, né? Agora não é mais com a criança, agora é com a família, ou antes era com a família, agora é com a criança, né? E porque a gente tem uma máxima, né, que eu sempre falo aqui no terceiro setor, que as ONGs, no terceiro setor, ele existe para um dia ser encerrado, né? Então, a gente está trabalhando aqui para um dia não existir mais. Né? Então, se a gente conseguir trocar esse público, né, fazer com que esse cenário tenha mudado a tal ponto de não precisar mais trabalhar com ele, nossa, que bom, sinal de que o nosso trabalho foi feito com muito êxito.
Então, eu também trouxe essa reflexão, porque é algo, Jaime, que a gente escuta muito das organizações, né? Essa dificuldade de conseguir, né, tanto captar recursos, né, com empresas e editais, quanto essa dificuldade mesmo de entender qual que é a necessidade da população naquele momento. Às vezes tem muitas organizações com vagas abertas que não conseguem fechar. Enfim, acho que trouxe essa reflexão aí que tem muito a ver com o que você está dizendo aí de números, né? Que bom, Elaine. E isso é muito, muito verdade. E aí dá para fazer de novo a comparação com as empresas tradicionais que visam lucro. Porque elas também passam por esse processo hoje, principalmente, que nós estamos passando. As novas tecnologias que aparecem, se a empresa ficar só presa ao passado, ela não tem futuro. Ela não tem futuro. Nós podemos pegar um exemplo claro aqui, todo mundo vai saber, taxista. Nasceu o Uber. Por que nasceu o Uber? Por um problema, uma necessidade de alguém que precisou de um táxi, não tinha a contento, e a pessoa criou aí uma plataforma, e o que criou? Criou um novo tipo de negócio, um novo tipo de relacionamento. Isso geralmente não nasce da empresa, porque ela está presa lá o dia a dia dela, né? Está fazendo as suas coisas e não enxerga um pouquinho do futuro. Então é importante ver o cenário e olhar o futuro. Se a entidade um dia ela vai acabar, e isso que você falou é muito verdade, ela pode acabar de fazer aquele atendimento que ela faz hoje. Ela pode criar novos atendimentos, porque vão surgindo novos desafios, né? Eu lembro aqui na entidade que eu atendi dos surdos, a visão deles no planejamento era construir uma sede. Então, eles se envolveram lá durante 5 anos para construir uma sede. E é uma sede bonita, né? Recebeu o prêmio do Impulso, inclusive, muito legal. Só que depois de 5 anos, as necessidades são outras. Hoje, ela é o quê? Ela é um centro quase nacional aí de difusão de tecnologias para surdos. Então, hoje ela está comercializando lá aparelhos de surdez, muitos novos, com várias tecnologias, atendendo as famílias dos surdos, né, as mães, os pais, atendendo as demandas dos surdos para aprender novas tecnologias para o mercado de trabalho. Então, aquela entidade que existia 5 anos atrás, aquele atendimento não é mais, é um outro, só que ela continua existindo. Então, esse é um grande desafio. E aí volta lá no início, quando eu falei dos papéis. Talvez esse papel de quem está trabalhando no dia a dia, lá como funcionário, fazendo operar, ele não consiga enxergar isso. Esse é um papel para o dirigente, para o presidente, que está lá pensando, olhando a entidade, às vezes, de fora. E aí, sim, ajudando a fazer o planejamento, ajudando a ver cenários, né? Por isso que é importante, e eu sempre que posso, eu falo para os empresários se envolverem nessas causas, porque eles têm muito conhecimento do dia a dia que eles podem aplicar lá nas entidades. Novas ferramentas, né, novas maneiras de enxergar o negócio hoje, o negócio do futuro. Então, também é uma dica para você na sua entidade aí. Traga empresários, convença eles, e não só... Vamos usar o termo que você usou aqui, né? Ao invés de fazer projeto, eu vou lá só pedir dinheiro para ele. O dinheiro, às vezes, é muito pouco, porque o dinheiro, ele vem, resolve o problema pontual e aí depois tem que pedir novamente. E aí, o segredo é como fazer esse dinheiro vir de maneira permanente. E aí, os empresários podem contribuir com isso, né? Eles têm isso no dia a dia que podem trazer. E aí, se você pedir para o empresário para vir só ser voluntário lá para ele trabalhar no dia a dia ou durante uma festa, também é muito pouco. Então, traga lá a cabeça dele, o cérebro dele, as ideias, né, para poder ajudar a sua organização. Muito bom, Elaine? Muito bem. Acho que podemos, depois dessa introdução aí de falar da sua pergunta inicial, como olhar esses dois mundos, né?
O mundo empresarial tradicional e o mundo das entidades que trabalham no terceiro setor. Então, o que é claro? Que o mundo tradicional está lá visando lucro. O mundo do terceiro setor não visa lucro, porém tem que entregar valor para alguém. E os dois mundos aí tem que entregar valor. Porque se eu não entregar valor, as pessoas não enxergarem valor, elas não voltam, não querem contribuir. Então, quando você faz um projeto aí, se você não mostrar os números, quem você atende, quem você impacta, as pessoas também dificilmente vão contribuir. Talvez elas deem, eu vou usar um termo aqui muito, que eu não gosto muito de usar, mas ele em algum momento a gente precisa usar, né? Que é dar uma esmola. Não é dar esmola, eu diria assim, as pessoas precisam fazer caridade. Caridade é eu entregar algo para as pessoas para elas poderem se desenvolver. E é isso que a Zilda Arnes também ela usava muito, né? Ela queria que as pessoas fossem autônomas, que elas soubessem fazer as coisas por si só, e não ficar sempre dependendo da esmola de alguém. Então, um projeto bem feito é isso, é você mudar a realidade e pedir investimento, pedir uma caridade, algo para mudar a realidade. E aí muda a realidade, eu vou lá e faço outro projeto, explicando que agora a realidade é outra, eu quero chegar num outro nível. E aí, de novo, né, como trazer voluntários para fazer projetos bem feitos, bem elaborados, né? Eu sei que o programa Impulso ajuda muito nisso, mas é sempre importante a entidade descobrir na sua comunidade quem que é bom nisso, né? E que pode dedicar algumas horas do seu trabalho como voluntário, e não lá, de novo, só lá para o dia de arrecadar dinheiro, de fazer a festividade para arrecadar o dinheiro, mas sim um trabalho nobre, e não precisa ser muito tempo, né? Alguém que saiba como fazer no dia a dia vai ajudar muito a entidade a fazer aí também algo para mudar e melhorar. Legal, ótima dica. Posso colocar, então, essa apresentação aqui? Isso, coloca a apresentação, hein? Que tem mais uma frase, acho que tem a primeira frase, né? Essa aí do xadrez aí, que eu acho muito boa. Sempre que posso, eu também falo para os empresários. Alvin Toffler também é um dos gurus aí da administração, assim como o Drucker. E ele tem uma frase que, para mim, marca muito, que é essa frase que está aí. Se você não tem uma estratégia, você será parte da estratégia de alguém. E nós podemos mudar a palavra estratégia por... Você pode mudar isso. Se você não tem um sonho, você parte do sonho de alguém. Se você não tem uma visão bem definida, você parte da visão de alguém. Aqui, de novo, é uma grande dica para você, dirigente, é assim, crie a sua estratégia. Olhe para o seu passado e olhe para o seu futuro. Então, crie a sua estratégia. O que a sua entidade quer se tornar? E aí você traz as pessoas para essa visão, para essa estratégia. Também dá para usar outra frase aí do Sêneca, que muita gente deve ter ouvido. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase mostra muito do planejamento e da visão dos cenários. Eu preciso definir bem o meu cenário, a minha visão, porque senão eu sempre vou fazer parte da estratégia de alguém. De alguém quem? De algum político que quer destinar uma verba, de alguém que não sabe o que fazer do dinheiro, que quer doar o dinheiro. Então, eu sempre ouço nas entidades que eu participo assim, nós precisamos arrecadar dinheiro. Eu sempre faço a pergunta, arrecadar dinheiro para quê? Não, nós precisamos de dinheiro. Para quê? O para quê é a estratégia. Nós queremos ampliar o nosso prédio. Bom, então agora nós temos um propósito, uma visão, uma estratégia. Então vamos construir estratégia para chegar e arrecadar dinheiro para ampliar o prédio. E eu sei, você que está assistindo aí, você está pensando assim, cara, nós precisamos de dinheiro básico para o dia a dia, para poder funcionar. Legal. Então, calcule e me diga quanto você quer de dinheiro. Quanto é necessário para atender aquele público lá, aquela quantidade de pessoas. Mas eu não sei como fazer isso. Procure ajuda de alguém na comunidade, o seu contador, algum empresário que ajude você a calcular de quanto a gente precisa para poder funcionar aqui. Porque nas empresas normais do dia a dia que visam lucro, elas chamam isso de margem de contribuição. Quanto é que eu preciso faturar para empatar?
Então, quanto que é o meu custo e quanto que eu preciso? E aí você pode definir uma estratégia. É 30 mil por mês, é 50 mil, é 10 mil? Vamos calcular, vamos definir uma estratégia para chegar até lá. Só através de mensalidades, dos sócios, podemos fazer alguma promoção, mas tudo parte de quanto você quer. Então, essa frase diz muito disso, tá? É definir a sua estratégia para saber aonde você quer chegar. Legal? E aí, falando em cenário, eu quero falar aí para você que está vendo, né, que a análise de cenário é uma fase importantíssima do planejamento estratégico, que você viu lá na primeira aula. Por quê? Porque lá no estratégico você definiu missão, visão, valores, agora eu preciso olhar para o meu cenário. Então, é estudar diferentes caminhos que a entidade vai tomar para aqueles objetivos que ela definiu, para aquela visão que ela definiu. Então, eu tenho uma visão, aquilo que eu quero me tornar no futuro, agora eu vou definir, vou olhar o cenário e vou definir um caminho para chegar lá, que é a estratégia. Tá? Outro guru da administração aqui, é o terceiro que eu estou citando, é o Michael Porter, que ele dizia que cenário é uma visão internamente consistente daquilo que o futuro poderá revelar-se. Não é uma previsão, mas um eventual resultado futuro. Muita gente confunde cenário futuro com previsão. Quem faz previsão é a futuróloga, é a mãe de Ná. Aí vai acontecer tal coisa. Nós podemos construir o nosso futuro. De novo, olhando para o nosso passado, definindo quem nós queremos nos tornar no futuro e criando uma estratégia, um caminho. Então, não tem nada de achismo aqui. São futuros possíveis, algo que eu vejo que pode acontecer. Mediante aquilo que eu tenho, aquilo que eu fui, que eu me tornei, eu posso criar meu futuro. Tá? Então, a função principal é o quê? Analisar o ambiente interno e o ambiente externo, né? Seja da sua entidade e do mercado, que vai te ajudar com aquelas pistas lá que o Peter Drucker falou. Eu não posso prever o futuro, porém eu posso criar um futuro a partir das pistas que o passado me deixou ou do passado que eu ajudei a criar. A entidade que eu estou lá há 10 anos, né? A Elaine comentou aí, estou lá há 10, 15 anos. O que eu posso olhar para esse passado e posso dizer o que foi criado, né? Quantas pessoas nós atendemos, quem nós atendemos, quanto a gente faturou. Então, esse passado pode te dar algumas pistas do futuro. E aí, Elaine, mostrando isso, eu ia pedir para você passar uma ferramenta muito boa para fazer essa análise de cenário, é essa matriz SWOT aí, né? Que abrasileiradamente nós chamamos ela de fofa. É uma matriz muito fofa. Mas o fofa porque essas 4 palavras aí, né? Então, cada uma delas é o início de uma palavra, né? Então, é fortaleza, oportunidade, fraqueza e ameaça. É uma matriz que você pode realizar aí na sua entidade. Como é que pode realizar? Chama as pessoas, faça isso de maneira conjunta, chama a sua diretoria, chama os seus funcionários, talvez alguns associados. Te garanto que não vai passar de 10, 15, 20 pessoas no máximo, porque as pessoas gostam de participar, mas assim, às vezes é mais no lúdico. Eu quero participar, mas eu quero ajudar a fazer a sopa lá no dia. Isso aqui é um trabalho mais de cérebro, de pensar, né? Então, chame as pessoas. E essa matriz mostra o quê? Mostra 2 coisas bem definidas. Os fatores internos, ou seja, o que nós temos dentro da organização, e os fatores externos, o que está acontecendo fora da associação, fora da entidade. Então, isso é importante. Dentro, interno e externo. E aí, tanto dentro quanto fora da entidade, nós temos fatores positivos que nos ajudam e fatores negativos que nos atrapalham, podem nos atrapalhar. Então, é uma matriz que a gente pode usar tanto na entidade como na nossa vida também. Pode usar em vários lugares aí, né? Então, o que eu tenho de bom, o que eu tenho que não é tão bom, o que aí fora está bom que eu posso aproveitar, mas o que está aí fora que pode me ameaçar, que pode me travar. Então,
olhando para esses dois fatores, os internos e externos, positivos e negativos. E ele tem esses 4 quadrantes, então, aí que fala da matriz fofa, né? Tem lá forças e fraquezas, né, que são os fatores internos. Então, o que a entidade tem de bom internamente e o que não é tão bom, o que falta internamente. E externos, né? As oportunidades e ameaças. Tá? Então, como é que faz? Monta esse quadrinho aí. Dá para fazer com post-it? Dá para fazer com post-it. Dá para fazer alguém falando, as pessoas falando e alguém anotando? Dá. Tá? O importante é você preencher esses 4 quadros, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E eu quero ajudar porque eu trouxe alguns exemplos aqui. O que a gente pode colocar aí de exemplos, né? Então, aqui tem os exemplos, né? Então, veja lá, em forças, né? O que são forças? A gente chama de fortalezas, aquilo que a nossa entidade é bom, é boa. Então, o que a gente faz de bem? Que nós fazemos muito bem feito. O que diferencia a nossa entidade, a nossa organização das outras? Mas nós não temos nenhuma aqui que... Vamos pegar aqui em Medianeira, né? Nós só temos uma aqui de Parkinson. Não é o nosso... Comparar nós com outra de Parkinson. Comparar nós com outras entidades. O que diferencia? Sei lá, pode ser a nossa localização, nosso número de voluntários, né? Ou seja, outra coisa que a gente pode colocar, né? Do que o nosso público-alvo gosta da nossa organização. O nosso lugar é bom, ele é amplo, ele é bem iluminado, bem ventilado, as pessoas gostam de vir, é fácil de chegar. Então, o que nós somos bom? O que nós temos de ponto forte internamente? Bom, aí eu posso olhar aquilo que nós não somos tão bons, que são as nossas fraquezas, nossos pontos fracos, né? Então, o que falta? Geralmente é isso. O que falta para nós na entidade? Falta para nós voluntário, falta dinheiro, falta, sei lá, falta pessoas para trabalhar no dia a dia, nós não sabemos direito como atender, e também pode ser que não é aquilo que falta, é aquilo que a gente tem, mas não é tão bom. Nós temos aqui vários associados, mas a gente não sabe direito como controlar a cobrança, não sabemos quanto entra de dinheiro. Então, o que nós temos e que pode ser melhorado? Então, são 2 boas análises. O que falta e o que nós temos que pode ser melhorado. Tá? Então, o que nós somos bons, as fortalezas, as forças, fraquezas, o que falta e o que nós temos e que precisa ser melhorado. Bem, feita a análise interna, a gente vai para a análise externa. O que nós temos lá fora da entidade, né? Nesse cenário aí, nesse ambiente aí externo? Nós temos oportunidades, ou seja, o que está lá fora que a gente pode aproveitar aqui dentro. Então, o que o mercado, o que o nosso público-alvo tem lá fora que está precisando e nós podemos atender? Eu dei o exemplo aqui dessa entidade de surdos. O que eles precisavam? Precisavam dos aparelhos auditivos. Era uma necessidade deles. E ninguém estava atendendo. A entidade vai atender. Né? O que tem lá fora que a gente não aproveitou? E essa última ali, mudanças regulamentares que poderiam nos ajudar, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que estão envolvidas em entidades, elas participam de algum conselho municipal, seja de saúde, da criança, do idoso, que as pessoas podem enxergar antes o que pode mudar de lei, de regulamentação, que podem ser aproveitadas pela entidade. Tá? Então, talvez, a Helene falou ali de projetos, né? Daqui a pouco é um fundo que tem lá, que vai receber uma verba do governo do estado ou federal, que vai precisar de um projeto. Então, que oportunidades a gente tem, né? Que podem ser criadas, que está ali fora, que está quase sendo criada, que a gente pode aproveitar. Então, isso é importante também olhar para fora. Por outro lado, lá fora também tem ameaças, coisas que podem comprometer a nossa entidade. Então, vamos imaginar assim, a escassez de algum recurso essencial para nós. Sim, um recurso essencial talvez seja voluntários. Talvez as pessoas não queiram mais trabalhar de voluntários. Ou talvez é algo que a gente precise de, sei lá, de enfermeiros, de cuidadores, e que não tem mais, não tem pessoas se qualificando mais para isso.
as pessoas estão morrendo, estão se mudando. Tá? Então, o que está acontecendo ali fora? Inclusive as mudanças de regulamentação. Então, pode ser que tenha algo de bom que pode acontecer, mas pode ser algo de ruim que pode acontecer para nós. O bom poderia ser um recurso que está vindo para o fundo. O ruim é um fundo que deixa de receber recurso, que não vai ter mais, que a gente contava com aquilo. Então, é uma análise simples, porém, se bem discutida, bem feita, ela mostra vários cenários do que está acontecendo hoje e do que pode acontecer no futuro. Tá? Então, essa é a primeira etapa dessa matriz fofa, o preenchimento. Como é que a gente preenche? Eu falei ali, você pode preencher com post-it, as pessoas vão lá dar sugestão, posso fazer o velho e bom brainstorm, que a gente chama de toró de parpite, as pessoas vão dizendo, nós temos de bom isso, falta isso, oportunidades, né? E você vai preenchendo isso aí, tá? Vai criando nesses 4 quadrantes, vai enchendo ali de ideias e sugestões das pessoas, tá? E o legal, né, Jaime, você falou que esse quadrante, né, é possível fazer para a nossa vida, para qualquer coisa, né? E eu acho que aqui vai uma sugestão também para as organizações fazerem, tanto para a organização como um todo, mas também focado na área de comunicação, que é o que a gente está sugerindo que vocês façam, né, a partir da nossa jornada. Então, se me permite, Jaime, não sei se você vai dar algum exemplo também nessa linha de comunicação, mas a gente pode fazer aqui uma atividade já ao vivo, né, com o pessoal sobre comunicação. O que você acha? Muito bom, muito bom. Eu penso que e a comunicação tem tudo a ver, por quê? Porque se as pessoas não conhecem a entidade, e que é um jeito de comunicar, é muito difícil você conseguir voluntários, conseguir recursos. Exatamente. Então, a Helene lembrou muito bem, o nosso foco aqui é na comunicação. Pô, posso fazer um fofa desse só para comunicação? Posso. Sim. Que nas empresas tradicionais a gente chama isso de plano de marketing. Plano de marketing. Bom, se a jornada Impulso ela está oferecendo essa possibilidade de comunicação, e eu sei que isso é real, porque as entidades que eu atendi como voluntários aqui, como voluntário, o programa Impulso fez a divulgação e gerou muitos resultados, dá para fazer também. Então, fatores internos, esforço. Como é que é a nossa comunicação hoje? O que a gente faz de bem hoje? A gente só divulga entre nós aqui. Não, mas daqui a pouco nós temos um dirigente aqui que ele trabalha numa rádio, por exemplo. Bom, eu vou colocar aí, né? Então, você pode fazer especificamente para a área de comunicação isso aqui, usando os 4 quadrantes. Então, talvez o pessoal da área de comunicação, de marketing, lá da sua diretoria, possa parar e olhar só para isso aqui de marketing. Por quê? Porque está aqui a jornada Impulso, né, o Instituto GRPcom, para poder auxiliar. E aí, mais do que eles divulgarem, é você ir lá pedir o que você precisa se divulgar. Que mensagem você quer passar. Então, o plano de marketing aqui é muito importante, foi muito, muito bem lembrado. E aí, Jaime, pode ser que muitas das organizações que estão nos assistindo nem tenham uma equipe de marketing para ajudar, né? E aí essa pode ser, inclusive, ali um dos fatores internos de negativos, né? Uma fraqueza da organização, mas que, ao mesmo tempo, pode ter, dentro dos fatores externos, uma oportunidade da organização buscar um voluntário, buscar uma faculdade que possa ajudar, para que seja mitigado, né? Então, eu imagino que essa seja a segunda parte aí desse plano dessa visão macro que você está nos mostrando. Mas, assim, contribuindo com a tua aula aqui, o que seria fatores internos de forças? Que muitas vezes as organizações esquecem que existe. As organizações sociais hoje são uma fonte de cases, de personagens positivos, de superação, e que o jornalismo, né, e os veículos de comunicação como um todo gostam muito de apresentar. A gente vai falar sobre isso numa aula, inclusive. Então, vocês têm na mão, né, personagens que inspiram, que deixam todo mundo arrepiado de ouvir as histórias. Então, isso é uma grande força da organização, né? A possibilidade de vocês conseguirem mudar o mundo com as ações que vocês realizam, isso é uma grande força que vocês realizam e que a comunicação
quer muito a comunicação, que eu falo de veículos de comunicação e outros digital também, querem saber, querem divulgar. Então, olha a oportunidade que vocês têm como uma grande força, né, dentro de vocês ali, né? Então, e por outro lado, fraquezas, pode ser que vocês não tenham ali, então, uma pessoa responsável, um departamento responsável por isso, ou talvez não estejam, por exemplo, com esse banco de cases, de personagens bem alimentado, né? Isso só está na imaginação de vocês, né? No pensamento, mas não foi, de fato, organizado isso numa planilha, numa pasta. Então, pode ser que isso seja uma coisa a ser melhorada daqui para frente, né? Como oportunidade, aí no fator externo, então, essa gama de voluntários que querem ajudar, de ter veículos de comunicação comprometidos em divulgar a causa de vocês, querendo ajudar vocês a fazer a diferença, né? E levar a causa de vocês mais longe, né? Ameaça, Jaime, me ajuda aí dentro da comunicação, o que poderia ser nesse cenário? Olha, ameaça, vamos pegar coisa externa que pode atrapalhar vocês, né? Justamente ao contrário do que a Helene está falando. Você, às vezes, tem veículos que não gostam de comunicar essas coisas aí, né? Então, você ter alguém jogando contra a entidade, né? Uhum. Como pode jogar contra? Sei lá, na época política, os dirigentes entrarem em conflito pelo poder, pode ameaçar? Pode. Eu participei de entidades aqui que o dirigente ele foi preso. Qual é a ameaça disso? A ameaça é as pessoas não acreditarem mais na entidade, porque passou uma mensagem, algo que não vale a pena a gente poder. Então, a ameaça é alguém de fora aí querendo gerar problemas, né? Então, e às vezes as próprias entidades talvez disputem o mesmo recurso, ficam brigando aí, pode ameaçar. Então, uma boa comunicação, e aí eu vou mostrar o próximo slide aí, é como a gente, depois de feita essa matriz, como é que a gente trabalha com ela, né? Porque a gente molha ela não está pronta aqui, né? Isso aqui é um esboço. Agora, o que eu faço com ela, né? Esse que é o detalhe. Trouxe uma ameaça, eu acho que é uma ameaça que é bem pertinente para a gente falar aqui na parte de comunicação, justamente as organizações competirem as pautas dentro da comunicação, né? Então, assim, no final de semana, pode ser que tenham 10, 15 bazares acontecendo, pode ser que tenham 13, 14 festivais da pizza, né? Então, a concorrência de pautas pode ser uma ameaça, né, que a organização vai enfrentar e que pode ser mitigada de alguma forma. Então, acho que trouxe um exemplo bem palpável para muitas de vocês aqui, que eu acho que deve fazer sentido na cidade, na região de vocês. Exatamente. Quando a gente trata dessa matriz aqui nas empresas que visam lucro, eles sempre colocam concorrência desleal. Mas que tem a ver, não é desleal, né? Não é desleal o que você está falando aí, mas é uma concorrência que atrapalha. Isso é muito real, né? É muito real. Ter várias entidades fazendo talvez até o mesmo tipo de atividade no mesmo fim de semana. É verdade. Posso passar? Muito bom. Então, agora fiz a matriz. O que eu faço com ela, né? E aqui está a continuação dela. Bom, então, eu tenho tudo aquilo lá numa matriz. O que eu faço? Agora eu preciso definir, a partir de agora, sabendo onde eu quero chegar, que é a minha visão, o que eu sou, como é que eu me comporto no dia a dia, eu preciso traçar algumas estratégias, alguns caminhos para chegar lá. Então, como é que a gente trabalha com a matriz, né? Com essa matriz SWOT aí? Eu pego lá as forças e oportunidades. Eu vou olhar lá na matriz e vejo lá assim. E aí tá a pergunta, né? Quais os pontos fortes da empresa, ou da organização, da entidade, podem ser potencializados para maximizar as oportunidades? Ou seja, naquilo que eu sou bom, que eu sei fazer bem, o que me ajuda a ter essas oportunidades? E aí, voltando para a área de comunicação que a Elaine citou aqui, né? Bom, o que eu sou bom? Eu tenho muitas histórias para contar aqui, eu tenho vários, vou usar o termo aqui, né? Que é um termo muito, muito bom que as empresas e os veículos de comunicação gostam. A jornada do herói. A jornada do herói. É alguém que estava lá com problema, que não sabia como fazer, e agora se superou. Então, quantos cases ele tem para aproveitar as oportunidades? Então, vamos pegar real de novo do que a Helene comentou.
Nós temos lá vários personagens, várias pessoas que podem contar a sua história. O que é uma oportunidade? Os veículos de comunicação querendo isso para contar. Como é que eu junto isso? Como é que eu junto? Então, eu tenho que traçar uma ação para juntar isso. E aqui eu vou dar, de novo, um exemplo pessoal meu aqui. Eu sou sócio lá da Agência 28, porque ela é uma agência de marketing, especialmente hoje marketing digital, mas é de marketing. Então, muitas vezes nós juntamos essas duas coisas aí, né? Nós fazemos um trabalho voluntário também pela agência, para quê? Para ajudar a contar essa história. Porque isso ajuda a motivar o nosso time lá também, a não ver que é só dinheiro. Tem muito mais coisas que a gente pode ajudar no mundo. Tá? Então, forças e oportunidades. Por outro lado, esse quadrante verde ali, ele trata do quê? Ó? Eu vou olhar para minhas fraquezas, para os meus pontos fracos, né? E que eles precisam ser corrigidos para minimizar as ameaças. Então, de novo, o exemplo da Elaine aí, né? As entidades concorrem lá para fazer promoções para arrecadar dinheiro no mesmo dia. Mas falta voluntário para nós, lá na fraqueza. Então, o que eu tenho que fazer para neutralizar, para minimizar as ameaças? Talvez eu possa buscar aí uma agenda de eventos na cidade para poder incluir lá o meu evento, e talvez eu tenha que mudar o meu evento, tá? Então, olho para esses dois quadrantes também. Esse mais vermelho aí, ele fala das forças e ameaças, né? Então, o que eu tenho de ponto forte que eu posso minimizar os impactos das ameaças, do que está acontecendo de ruim lá fora. De novo, dá para usar esse exemplo aí, né? Eu tenho histórias, tenho voluntários e tem essa ameaça aí. Eu posso, de novo, lá pensar nesse calendário de eventos. Eu estou dando o meu exemplo aqui, né? Vocês vão achar os exemplos de vocês de ações a tomar. E também os pontos fracos e as oportunidades. Então, aquilo que a gente não é tão bom, mas eu preciso corrigir, senão eu não vou conseguir aproveitar as oportunidades. Resumindo, faço primeiro a matriz, pego lá a opinião das pessoas, o que nós temos de bom, o que está faltando, o que nós precisamos melhorar, o que está acontecendo lá fora, de oportunidade que nós podemos aproveitar, e o que tem de ameaça lá fora que pode nos atrapalhar. E aí depois eu faço essas análises, essas 4 análises. Tem que fazer todas as 4? Talvez não. Talvez eu olhe para a primeira, para a segunda e já defina algumas ações. Comece pelo simples e pelo pouco. Qual que é o segredo? Não pare. Não pare. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o planejamento estratégico, eu sempre falo para os empresários e para os dirigentes de entidades. Fazer planejamento estratégico de uma empresa é como você trocar o pneu de um carro com ele andando. Por quê? Porque a entidade, a empresa não vai parar para fazer só essas ações. Ela vai continuar no seu dia a dia. Então, é preciso incorporar o planejamento estratégico aí para que as pessoas vão entendendo o que é o quê? Que é você olhar para o futuro e construindo coisas. Construir coisas. Então, defina aí algumas estratégias, algumas ações e vá fazendo aos poucos. O segredo é não parar. Não parar. Vai fazendo, uma hora isso vai ser incorporado no dia a dia, que é o que acontece com as empresas de maneira geral. Aquelas que se permitem a se planejar, que é o que eu imagino que você que está assistindo quer. Que você já assistiu a primeira aula que falou de planejamento. Chegou até aqui para ver a questão dos cenários, especialmente cenários na área de comunicação. E vou dar o spoiler, né, Elaine? Acho que ele já sabe também. A terceira aula vai falar do quê? Como é que eu vou fazer para medir tudo isso aí? Eu estou indo bem ou não estou? Vai ter um professor que vai te mostrar lá como medir. Porque também não adianta nada eu definir quem eu sou, onde eu quero chegar, definir o que eu tenho que fazer para chegar lá, se eu não medir se estou chegando ou não. Vira um trabalho em vão, cansativo, e aí todo mundo vai querer desistir. Tá? E é legal quando você fala que o primeiro passo é fazer, porque tenho certeza que ao fazer esse exercício, muitas ameaças e muitas fraquezas que vocês identificaram já podem ser mitigadas pelas forças e oportunidades que vocês também têm, que talvez vocês nem saibam ou talvez nem esteja mapeado, né?
Então, pode ser que no decorrer da reflexão, do brainstorm aí da equipe, vocês percebam que é só um ajuste fino que precisa ser feito, talvez uma pessoa ser acionada, né, uma parceria lá engajada para fazer algo acontecer, e muitas coisas aconteçam a partir disso. Então, eu sempre falo que o primeiro passo é o mais importante, porque depois que você começa a fazer, você começa a ver que dá resultado, que é legal, que motiva a equipe, que né, todo mundo fica mais empolgado com a realização. Então, deem o primeiro passo, que é fazer essa matriz fofa, né? E com a equipe, com quem está envolvido na organização, que muitas coisas boas podem acontecer a partir dessa primeira reunião entre vocês aí. Muito bom, Elaine. Eu vou traduzir o que a Elaine falou aqui. São 2 palavras que vocês entendam como quiserem. O que a Elaine comentou aqui é o que vai acontecer. Você pode dizer que foi mágica. Mágica. Fizemos a matriz, descobrimos, já vamos fazer alguma coisa. E você pode também pensar que foi um milagre. Olha só, estava aqui na nossa cara, a gente não viu, aconteceu um milagre aqui. Que a gente se reuniu e descobriu uma saída. E é isso que acontece, gente. Você vai ver que a mágica vai acontecer, o milagre vai acontecer. E não dá para esperar de alguém de fora. São poucas entidades, poucas pessoas como a Elaine e o Programa Impulso. A maioria vai esperar alguém pedir e aí vai decidir se vai querer doar alguma coisa. Mas o Programa Impulso está querendo, de fato, impulsionar as entidades, as pessoas. É querer levar algo de prático para o seu dia a dia. Tem teoria, mas o que vale é a prática. E essa mágica é o que vai acontecer. A hora que vocês sentarem para fazer a matriz SWOT, a matriz FOFO, você já vai ver a mágica acontecendo. As pessoas falando, dando ideias, sugestões, e elas mesmas vão entendendo e vão vendo e vão resolvendo seus problemas. E aqueles problemas mais difíceis, que talvez na hora sejam difíceis, vocês vão definir uma ação, vão colocar uma data. Aí vai vir a terceira aula que vai dizer lá como é que você vai medir se chegou ou não chegou. É assim que funciona. Eu gosto sempre de citar esse exemplo da Associação de Surdos aqui no Rio de Janeiro, que quando eles definiram na visão deles lá que em 5 anos eles teriam uma sede própria, e nós estávamos fazendo planejamento num dia de chuva, de frio, que chovia dentro, que estava frio. Quando eles escreveram isso, a mágica aconteceu. Muita gente pensou, mas isso aqui é inimaginável. Mas vamos escrever, porque eu provoquei eles a escrever. Escreva que você não vai esquecer. E em 5 anos, está lá o prédio, quem quiser ver, né, o jeito que ficou, da mágica que acontece. Então, o segredo é, pare, escreva, coloque no papel, e depois tem a outra etapa que é tirar do papel. Então, algumas mágicas acontecem quando você está escrevendo, mas a grande mágica mesmo acontece depois, quando vai realizar. Muito legal, muito legal. Legal? Fizemos a mágica, Helene? O milagre? Acho que sim. Espero que tenha contribuído, te agradeço muito, agradeço você que chegou até o final da aula, pela oportunidade, e espero ter contribuído. E aqui tem os meus contatos, se alguém quiser falar comigo, puder ajudar depois disso, né? Poder contribuir, talvez não fisicamente, mas com algumas ideias, alguma coisa a mais, estou sempre à disposição. Muito legal. E você sabe que essa análise de cenário é o que vai, inclusive, determinar o plano de ação que a organização precisa fazer para entregar, né, para terminar essa jornada. Tem a tarefa de casa. Tem a tarefa de casa. Não é só a frequência da aula. Nós temos um plano de ação, inclusive uma das perguntas do nosso plano de ação, que existe também uma ferramenta, né, Jaime, para quem quiser conhecer um pouco mais, que é o 5W2H, que é muito conhecido aí na área de administração. A gente fez uma adaptação para o terceiro setor, porque a gente incluiu justamente a pergunta do para quê, né? Porque eu acho que essa pergunta, ela indica muitas coisas, né? Eu acho que a gente começa a ver que a equipe trabalha com mais sentido, né? Tá, eu preciso fazer o mailing dos veículos de comunicação da minha cidade, mas para quê? Né? Por quê? Para quê? Né? Só trabalhar para ir lá buscar o mailing pode não fazer muito sentido, mas quando o colaborador, o voluntário sabe para que vai servir aquilo tudo, o trabalho fica muito mais motivador, vamos dizer assim, né? Então a gente fez uma planilha de ação
um modelo que está disponível na nossa plataforma para vocês verem, e muitas das ações que vocês podem colocar nessa planilha pode vir justamente dessa análise de cenário. Então, essa aula acho que talvez seja a aula mais estratégica, vamos dizer assim, para a entrega final de vocês, que é esse plano de ação. E uma outra coisa que eu também anotei aqui é que quando a gente fala também da análise de cenário de modo geral da organização e não somente da comunicação, não ter um plano de ação, não ter essa análise de cenário ou não ter um planejamento estratégico pode ser, inclusive, uma das fraquezas da organização, né? Então, a gente já começa por aí. Então, se você já identificou nesse momento que você não tem, esse talvez seja o primeiro, antes de qualquer coisa, antes de pensar em comunicação, antes de pensar, né, em novos projetos, em mais recursos, ser o passo inicial da organização, que é fazer esse planejamento estratégico como um todo, vamos dizer assim, da organização, né, Jaime? Muito bom. É bem por aí mesmo. Essa geralmente é a primeira das fraquezas. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Muito bem. Mais alguma coisa que você gostaria de reforçar na nossa aula? Olha, eu só preciso agradecer e espero que eu tenha contribuído aí para a jornada de cada um de vocês, seja do impulso ou de você que é de uma entidade, que nesse tempo que a gente passou conversando aqui, eu tenha contribuído para que algo possa ser melhorado no seu dia a dia, seja como dirigente, seja como voluntário, e principalmente você atendendo o seu público, as pessoas que confiam e esperam de você um bom atendimento aí no seu dia a dia. Tá? Então, Elaine, mais uma vez, muito obrigado por ter me chamado, ter essa bondade de me chamar para poder contribuir e falar um pouco das minhas experiências aqui. Muito bem, Jaime, obrigada. Então, vou te tirar aqui da telinha, vou continuar conversando com o pessoal mais um pouquinho e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Muito bom, né? Uma aula muito legal, inspiradora para a gente pensar aí em cenários, em como a gente pode utilizar nossas forças, as oportunidades a nosso favor, para levar cada vez mais impacto positivo para a sociedade, que é o que a gente tanto espera e quer fazer no terceiro setor. Muito bom ter você aqui com a gente. Espero que você esteja gostando. E na nossa plataforma virtual, né, de educação à distância, você pode rever as aulas, ter acesso a todos os materiais também complementares, inclusive os slides que o Jaime apresentou aqui estarão lá também. E você pode ir compartilhando com a sua equipe, batendo um papo também, chamando todo mundo para agregar valor ainda mais essa jornada de comunicação com estratégia, tá bom? Nos vemos na próxima aula.